Vamos agora dar continuidade à nossa palestra sobre analfabetismo afetivo e emocional, alexitimia, quando as emoções dominam a razão. Como lidar com as emoções negativas ou emoções desadaptativas? A pessoa tem que levar em consideração que as emoções existem para nos levar à ação. Mas quem age por impulso sempre tem mais a perder do que a ganhar quando é dominada pelas suas emoções, pelos seus impulsos. É interessante observar que toda pessoa carrega dentro de si impulsos, emoções, percepções, pensamentos e vontades, a respeito dos quais não ousaria falar publicamente, porque isso lhe causaria muita vergonha e constrangimento. São seus demônios interiores. No entanto, por mais constrangedores que sejam, eles são normais, frequentes, não trazem muitas consequências negativas e, na realidade, são uma projeção do que realmente a pessoa é. O grande problema de tais impulsos, emoções, percepções, sentimentos e vontades é o que fazer com eles. Isto é, se não forem devidamente administrados e controlados, causarão danos para a própria pessoa e prejudicarão seus relacionamentos sociais, o que é bem característico na pessoa que tem analfabetismo emocional. Temos que levar em consideração que as emoções são necessárias à adaptação e reações às variações do meio ambiente. Dificuldade de adaptação gera estresse. Se o estresse não for tratado, evolui para depressão ou ansiedade. E daí para fobias, histeria, pânico e diversos transtornos de humor, que falaremos em outro momento do nosso curso. O curioso é que os psicoterapeutas, conselheiros e motivadores pessoais sabem que a emoção é o principal fator a ser trabalhado para levar a pessoa a mudar seu comportamento, tomar atitudes ou fazer coisas que estariam além da sua capacidade pessoal. As queixas que as pessoas trazem para aconselhamento e terapia normalmente não são diretamente relacionadas a algum problema externo, mas como reagem internamente a esses problemas. Isto é, como suas emoções são dominadas pelo medo, raiva, tristeza, vergonha, culpa, ciúme, inveja e etc, etc, etc. Uma vez que nós já falamos a respeito do analfabetismo emocional, vamos abordar algo sobre o domínio próprio ou temperança. É importante lembrar que os instintos e as emoções constituem aquilo que nós chamamos de humores ou afetos. São os responsáveis pela adaptação do animal ao seu meio ambiente e pela sobrevivência do indivíduo e da espécie. Quando falamos adaptação do animal, estamos nos referindo também à adaptação do ser humano. O curioso é que os humores geralmente são inconscientes e extrapolam a racionalidade humana. O curioso é que a alma tende a abusar de tais atributos e as pessoas criam o próprio descontrole, geralmente, isto é, as crenças, valores, objetivos, regras, preconceitos, etc., que a pessoa cria, a levam a comportamentos exagerados, hábitos nocivos, vícios, manias, compulsões, etc., que dificultam a adaptação ambiental, geram problemas de relacionamento e ocasionam enfermidades psicossomáticas as mais diversas. Voltando às palavras iniciais de Aristóteles, ele diz: considero mais valente aquele que vence seus desejos do que aquele que vence seus inimigos, pois a vitória mais difícil é a vitória sobre si mesmo. Por outro lado, Salomão diz: como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio.
Por outro lado, nós temos que considerar que o controle de comportamentos disfuncionais é o que a Bíblia chama de domínio próprio ou temperança. Paulo diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência ou longanimidade, amabilidade ou benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio ou temperança. Contra essas coisas não há lei. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Lembrar que o controle dos comportamentos disfuncionais deveria existir em qualquer sociedade, independente de ser ela uma sociedade cristã ou não. Mas temos que considerar que o analfabetismo emocional é um problema sempre presente, porque muitas pessoas, em maior ou menor grau, não têm esse domínio próprio ou essa temperança. Uma vez que nós falamos sobre analfabetismo emocional e sobre domínio próprio, é muito importante que a pessoa aprenda a controlar suas emoções, que é aquilo que nós chamamos de educação emocional. Há vários pontos desse controle das emoções. Vamos aqui destacar apenas 9. O primeiro é a autoconsciência emocional. É muito importante que a pessoa aprenda a identificar as emoções que dominam a sua vida e tenha em mente que será uma luta sem tréguas contra inimigos com os quais não é possível acordos. Em outras palavras, a pessoa tem que tentar ver que tem comportamentos de descontrole emocional. A pessoa pode até não ver, mas o convívio com os outros a estão alertando desse descontrole. E a pessoa tem que se conscientizar de que há, de fato, esse descontrole emocional. A pessoa também tem que ter consciência da realidade ambiental. Lembrar, as emoções são defesas automáticas contra as adversidades ambientais, mesmo que não haja realmente alguma adversidade no ambiente. A pessoa pode criar uma defesa virtual contra coisas que não são reais. Então, lembrar, as emoções existem para nos proteger. O grande problema é que no analfabeto emocional, a pessoa não sabe usar as emoções a seu favor. Então, ela tem que ter consciência, além das emoções que afetam, ter consciência real do ambiente onde vive. Outro ponto, o autocontrole emocional. O que quer dizer isso? Foque no controle da emoção e não na emoção propriamente dito. É preciso quebrar o padrão negativo. Tente ressignificar o que está sentindo e tente substituir a emoção negativa por um sentimento positivo. A reestruturação cognitiva é algo extremamente importante no autocontrole emocional. Um quarto ponto da educação emocional é: tente evitar situações negativas imediatas. Tente fugir de situações negativas, mas se tiver de enfrentar, lute para vencer, mesmo sabendo que poderá perder. Aprenda a lidar com perdas e frustrações, que também são emoções, e aprender a lidar com perdas e frustrações é algo extremamente importante na vida de qualquer pessoa. Em psicologia, nós costumamos fazer menção aos 7 Fs das adversidades da vida. Primeiro, é o forewarn ou forearm, que é o prevenir ou precaver. Tente se prevenir para que um mal não aconteça. Bom, mas se não der para prevenir, o segundo F, o fence ou cerca, tente evitar de tal maneira que você tenha que enfrentar aquele mal. Mas se não deu para prevenir, não deu para evitar, então o melhor que você pode fazer é o flee ou fly, que é o fugir, o voar. Mas se de tudo não deu para prevenir, não deu para evitar, não deu para fugir, você vai ter que partir para a luta, é o fight, o lutar. Agora, quando nós partimos para a luta, nós devemos ter sempre em mente duas coisas. Bom, é claro que nós partimos para a luta com o objetivo de ganhar, mas esteja preparado para o forfeiture, que é o perder, confiscar.
Então saiba que muitas vezes na luta você vai perder. E aprenda também a lidar com o foil, que é o frustrar. Aprenda a lidar com frustração, porque perder e frustração fazem parte da própria vida. E lembre-se que muitas vezes, quando nada dá certo, quando a pessoa está completamente derrotada, aí o seu próprio organismo, seu próprio inconsciente parte para o freeze, o congelar, o entregar-se à morte. A pessoa simplesmente se entrega à derrota. Dois outros pontos importantes da educação emocional. Tenha foco no futuro, procure analisar as consequências de suas ações, tanto consequências imediatas como consequências a médio prazo e a longo prazo. E um sexto ponto, pratique a empatia e a interatividade emocional. Tente sentir o que os outros sentem e interaja emocionalmente com eles. Isso é muito importante. Um sétimo ponto da educação emocional. Peça ajuda a um terapeuta, conselheiro ou mesmo um amigo capacitado, para que o alertem sobre seus comportamentos intempestivos e o ajudem a lidar com suas emoções. Dê preferência a um terapeuta, um profissional realmente capacitado, quer seja ele um terapeuta secular, quer seja ele um terapeuta psicoteológico ou mesmo um conselheiro pastoral. Mas busque uma pessoa capacitada para que o ajude nesse intento. O oitavo ponto da educação emocional. Tenha fé em Deus. Dois salmos bem interessantes. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37, verso 4. E também, confia os teus caminhos ao Senhor e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Salmo 55, verso 22. E o nono e último ponto da educação emocional, a automotivação emocional. Lembre-se, o controle das emoções exige muito treino e tempo. A cura sempre é um processo e não um evento. Não espere um milagre imediato, mas lembre-se, é com o tempo que você vai aprender a controlar suas emoções. Então você tem que manter a sua automotivação emocional sempre em estado de vigilância, sempre em alerta. A alfabetização emocional exige que as pessoas entendam seus próprios estados emocionais e os dos outros, aprendendo a gerir as suas emoções e empatia. A alfabetização emocional é tanto um processo de desenvolvimento individual como uma atividade coletiva. É tanto a construção de si mesmo como a construção de um grupo, de modo que os sentimentos próprios de bem-estar emocional cresçam com os dos outros e não às suas custas. A alfabetização emocional envolve o estabelecimento de conexões entre pessoas e o trabalho com suas diferenças e semelhanças para administrar a ambiguidade e a contradição. É um processo dinâmico através do qual a pessoa se desenvolve emocionalmente e envolve cultura e empoderamento. Brian Matthews. Concluindo então o nosso estudo a respeito de analfabetismo emocional. O descontrole das emoções começa ainda na infância como defesa ante os sofrimentos, ameaças, pressões ambientais, etc. Uma vez que tais emoções disfuncionais se desenvolvem, elas criam esquemas mentais que levam a pessoa ao sofrimento e descontrole mental e emocional e à desadaptação ao convívio social normal. Uma frase de Jacques Prévert: as emoções não são boas e nem ruins. São apenas comportamentos inerentes ao próprio ser humano, mas podem se tornar ruins em função da intensidade de seus efeitos sobre o indivíduo.
Portanto, o maior obstáculo que a pessoa enfrenta não é a existência ou não de alguma forma negativa de emoção, mas sim a forma como a pessoa consegue ter controle sobre elas. Alguém disse: há momentos na vida em que se deveria calar e deixar que o silêncio falasse ao coração, pois há sentimentos que a linguagem não expressa e há emoções que as palavras não sabem traduzir. Jacques Prévert.